Há menos de 40 dias para a escolha dos novos governantes, muita gente ainda tem dúvidas sobre as eleições. Por exemplo, pode levar a cola com o número dos candidatos para a cabine de votação? Luana, bom dia. Isso aí dá problema ou não? Pode levar a cola? Não, Catiça, não dá problema não. É possível sim. Afinal, no dia 3 de outubro, o eleitor vai votar em 6 candidatos. Presidente, governador, 2 senadores, deputado federal e deputado estadual ou distrital, no caso do Distrito Federal. Ao todo, o eleitor terá de digitar 19 números na urna eletrônica. E sabendo da dificuldade em se decorar tantos números, o próprio Tribunal Superior Eleitoral recomenda o uso da cola e oferece um modelo no site como esse que a gente está vendo aí agora. O eleitor que aceitar a ajuda pode entrar no site eleições2010.jus.br e acessar o gerador de cola. Bom, vamos tirar mais dúvidas sobre as eleições com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Fábio Lima. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia. Mas se o eleitor optar por não levar a cola, e se ele estiver seguro dos números dos candidatos, mas na hora de chegar na porta da votação, na porta da sessão de votação, ele esqueceu o número de algum candidato, tem algum lugar ali onde ele possa consultar o número do candidato que ele escolheu? Bom, o ideal é que ele leve a cola, naturalmente. Agora, todas as sessões eleitorais terão colocadas em sua parte interna uma listagem com o nome de todos os candidatos para todos os cargos eletivos. Então, se ele esquecer de última hora, ele ainda vai poder consultar na própria sessão eleitoral. Agora, doutor Fábio, com tantos números para digitar, com tantos candidatos para o eleitor escolher, ele tem um tempo mínimo para ficar na cabine de votação para concluir o seu voto? Não existe um tempo mínimo, existe um tempo razoável que o presidente de sessão, né, o presidente da mesa de recepção de votos, ele vai aguardar. Se o candidato não sair da cabine de votação, ele vai consultar aquele candidato se ele precisa de algum auxílio, se ele quer se ausentar daquela sessão, ele é desabilitado como eleitor, pode sair, depois volta, né, mais seguro, para fazer uma votação mais rápida. Depois que ele começou a votar, ele pode sair da ele pode interromper a votação. O presidente de mesa passa um comando pelo terminal de comunicação, é suspensa aquela votação, ele sai da cabine de votação, se informa melhor, preenche uma colinha, anota os números e aí depois volta para terminar a votação dele. Bom, o Repórter Brasil foi às ruas saber das dúvidas dos eleitores. Vamos agora à primeira pergunta. Meu nome é Jackson Guedes, gostaria de saber o que é voto de legenda. Voto de legenda é aquele voto que você não escolhe um candidato daquela agremiação partidária, daquele partido. Na verdade, você se identifica com a ideologia do partido, então você vota no partido. Então, aquele voto vai ser aproveitado para a legenda como um todo, né? Então, vamos dar um exemplo rápido. Você não escolhe A, B, C e D do partido X, você só escolhe o partido X. Você vota nos 2 números que representam o partido, aquele voto vai para o partido e soma ao quantitativo de votos que aquele partido como um todo teve para eleger seus candidatos proporcionais. E esse voto de legenda é possível para votar deputado federal, deputado distrital, para senador, para quais cargos? Não, só para os cargos proporcionais. Deputado federal, deputado estadual ou distrital, né, se for o caso do Distrito Federal. Bom, doutor Fábio, vamos ouvir agora a próxima pergunta do nosso telespectador. Meu nome é Daniel, eu sou pastor. Queria fazer uma pergunta. Posso votar só para presidente e deixar os demais cargos em brancos? Perfeitamente, Daniel. Você pode fazer, o primeiro cargo que vai estar à sua disposição para voto vai ser presidente. Você faz a sua votação, confirma e nos demais cargos você não preenche. Você vai estar votando só para presidente. Agora, doutor Fábio, por que nessas eleições a gente vota para 2 senadores? O que acontece? O Senado Federal ele é renovado a cada 4 anos, mas ele é renovado em parte. Ele é renovado 2/3 e 1/3 a cada eleição. Nós estamos em uma eleição em que a renovação é de 2/3, então são 2 cargos. Então quer dizer que agora ele vota em 2 senadores e na próxima eleição... 2014 ele vai votar para 1 senador. Ok, vamos à próxima pergunta. Meu nome é Vilma, sou telefonista. Gostaria de saber qual é a diferença de voto nulo e branco. Na verdade, o voto nulo ele não é contado para efeito nenhum. Ele não entra no universo de votos válidos. Então, quem votar nulo não votou em ninguém e nem contribuiu para o processo eleitoral. Agora, o voto em branco não. Ele é uma mensagem de protesto, na verdade. Ele quer dizer que você não concorda com nenhuma das opções que lhe foram apresentadas. É um voto válido, entra para o cômputo de votos válidos, mas ele não é aproveitado a nenhum candidato. Agora, doutor Fábio, é verdade que se você votar, se numa eleição você tiver 50% mais 1 de votos brancos ou nulos, você anula uma eleição? Vamos separar. Nem voto branco, nem voto nulo anula eleição nenhuma. Essa é a verdade. Se 50% mais 1 dos eleitores votarem nulo,
errando o número ou não preenchendo número algum, na verdade você está abrindo mão de participar daquela eleição e está deixando que os 49% que votaram façam a escolha no seu lugar. Não existe essa anulação. Mas o voto nulo e o voto branco, então, em tese, são a mesma coisa, porque são votos de protesto. O voto nulo não é nem protesto, na verdade, porque ele não entra para o cômputo de votos válidos. O voto branco, sim. O voto branco ele vai para o universo de votos válidos, só que não aproveita candidato nenhum. Mas ele é contado para fim de cálculo de quociente eleitoral. Tem uma série de implicações técnicas que não vem ao caso de entrarmos aqui agora, mas são mensagens diferentes. O voto nulo não conta para nada. O voto branco conta como protesto, entra para o universo de votos válidos. Mas voto branco também não vai para nenhum candidato. Não vai para candidato algum. Ok, vamos aí para a próxima pergunta. Meu nome é Conceição, sou balconista. Se eu errar na urna eletrônica, conta voto nulo? Assim, a maneira mais comum de termos votos nulos hoje é justamente o voto, aquele caso em que o eleitor, ou porque esqueceu a cola, ou porque se confundiu na hora de digitar o teclado, ele erra o número do candidato. Esse voto é tipicamente um voto nulo. Quer dizer, isso aí... Mas você tem como corrigir se você errar também, né? Perfeito. Antes de você confirmar aquele voto, você pode verificar na tela que aquele voto não foi atribuído a candidato nenhum, não apareceu nenhum candidato, a foto, né, dele na telinha. Você pode identificar que é um equívoco de sua parte, pede para corrigir, digita de novo. A gente tem mais uma pergunta. Meu nome é Eduardo, vendedor. Se eu esquecer a identidade no dia da eleição, eu posso votar? Eduardo, é bom que você não esqueça a sua identidade nessa eleição, porque, segundo a reforma legislativa recente, são obrigatórios os dois documentos, o título eleitoral e um documento de identificação oficial com foto. Esse documento pode ser? Identidade, carteira de habilitação, carteira de trabalho, tem que ser um documento com fotografia e com validade oficial. Ok, vamos para mais uma pergunta. Sou Sérgio Cangiano, economista. Por que candidatos a deputado com mais votos, muito mais votos, perdem, às vezes, para candidatos a deputados com menos votos? Ô Sérgio, isso é um fenômeno típico da eleição proporcional. Quando você vota na eleição proporcional, a gente falou há pouco tempo de voto de legenda, quando você vota num candidato a deputado federal, deputado estadual ou distrital, você não está votando no candidato propriamente dito, você está votando naquela legenda. Quando você escolhe o nome, fulano, beltrano, você está classificando ele dentro daquela lista do partido. Então, em tese, o que vale, na verdade, é o final, o número de votos que o partido teve. Então você tem um candidato que teve muitos votos e um outro que teve pouco, mas o partido daquele candidato que teve poucos votos teve um desempenho melhor, o partido como um todo. Bom, doutor Fábio, mais uma dúvida. Se, no caso do voto em trânsito, que é uma novidade para essa eleição, se o eleitor não tiver na cidade em que ele se cadastrou para votar em trânsito, ele vai ter que justificar? Vai ter que justificar. O período para poder fazer essa alteração no cadastro eleitoral terminou no último dia 15 de agosto, certo? Então, aquele eleitor que, porventura, acreditou que estaria numa capital da República e fez essa transferência temporária, se ele não estiver nessa capital, ele vai ter que justificar o voto dele. Ok, doutor Fábio, obrigada pela sua participação aqui no Repórter Brasil. Catiúcia? Obrigada, Luana. Obrigada, doutor Fábio.